Comigo aqui no estúdio, o ex-prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os amigos aqui do Radar e a vocês que acompanham aí pelas redes sociais. Almeida, a última vez que você esteve aqui, você falou que estava prestes a assumir o Solidariedade. Agora surgiu uma informação que não. O que aconteceu? Na verdade é o seguinte, não mudou absolutamente nada. O Solidariedade, eu tenho tido bastante relacionamento lá com a direção estadual. O Solidariedade é um partido que está se reestruturando no estado de São Paulo. O Paulinho elencou as 100 maiores cidades do estado, em todas elas está tendo mudança. E com o objetivo de dar uma oxigenada mesmo no partido, porque partido político precisa ter como meta, primeiro, eleger vereadores nas cidades. Não dá mais para um partido político ficar 8, 10 anos e não conseguir eleger vereador para a Câmara Municipal. E nós fizemos uma reunião lá na própria direção estadual, chamada pelo Paulinho, onde tanto o Nelson quanto o Silvan, que eu tenho o maior carinho por eles, mas o Paulinho foi muito claro, disse, a partir de agora eu gostaria que o Almeida assumisse o comando do partido. Eles concordaram, não tem problema, vamos só ver como viabilizar isso e papapá. E depois, como aqui é diretório, e o diretório vai até o dia 1º de dezembro, a direção estadual definiu então uma lista com os nomes de todo mundo para renúncia. A maioria assinou a renúncia. O Nelson, orientado pelo Silvan, achou melhor não fazer a renúncia. E aí eles disseram, não, então vocês combinam lá para entrar com intervenção. Não vai ter intervenção. O Solidariedade não é um partido que vai usar esse artifício, até porque intervenção é uma coisa ainda da época do regime militar. E aí eu deixei muito claro, tanto para o Nelson quanto para o Silvan, continue o mandato de vocês até o final e depois a gente assume o partido sem problema nenhum. Mas as pessoas que querem ser candidatas continuam nos procurando, continuamos dialogando com todo mundo e estamos estruturando o partido para fazer uma boa disputa para a vereança na Câmara Municipal de Guarulhos. Então eles haviam concordado e depois mudaram de ideia? Concordaram e depois desconcordaram, Pedro. Mas coisas da vida, não há problema nenhum. A diferença que tem é que a direção que está lá hoje tem prazo de validade. Dia 1º de dezembro acaba o mandato deles e depois nós assumimos a organização do partido na cidade. Mas eu vou dizer o seguinte, isso não é que atrapalha você, não atrapalha o partido isso? Prejudica também o partido, em certo ponto, né? Porque, querendo ou não, isso acaba gerando uma certa insegurança. Isso. Né? Mas, de qualquer forma, deixando claro para todo mundo que não há nenhum problema, está tudo definido, o Paulinho já bateu o martelo, não só Guarulhos, eu estou organizando o partido em todo o Alto Tietê, seguindo uma recomendação da direção estadual, e se Deus quiser, vamos colher frutos disso. E as lideranças que quiserem podem nos procurar, que estamos abertos a conversar. Tá bom. Grande prefeito Almeida, um sábio, Silvano Xavier. Quem mais, produção? Deixa eu ver aí. Boa noite, Pedro Virgílio, parabéns por entrevistar o Almeida. Como é que é? Léo Venâncio. Professor Léo. Grande Almeida, uma liderança e homem que honrou sua palavra junto aos servidores. Leandro Pablo. Doutor José Mário, parabéns ao amigo e paciente Pedrinho. Um grande abraço ao prefeito Almeida. Obrigado, doutor José Mário, ex-vereador em Guarulhos. Bom, saiu uma pesquisa hoje, Almeida. Como é que você observou essa pesquisa? Saiu uma pesquisa. Mas antes de falar da pesquisa, deixa eu falar de uma outra coisa que para mim tem uma importância muito grande. Eu estava agora na região do Bom Sucesso. Bom, duas coisas que eu percebi. A zeladoria da cidade, com o fim da Proguaru, piorou, a cidade inteira tem problemas e eu pude perceber isso em vários lugares que passei hoje. Mas a boa notícia que eu quero falar é a importância da retomada das obras da nova Dutra ali. Do Trevo? Realmente eu passei lá agora, um maquinário gigante, o pessoal trabalhando, estão se movimentando, então isso é muito importante. E fiquei triste porque passei no Trevo e percebi que as únicas alças que tem construída no Trevo foram as que eu deixei há 8 anos atrás praticamente. De lá para cá, nada foi feito. Eu ia te perguntar sobre o Trevo, você acha que dessa vez resolve?
Olha, tem tudo para acontecer. Lógico que tem obras lá que o governo federal, através da concessionária da Nova Dutra, tem que fazer, mas tem coisas que dependem do município. Eu só acho que se perdeu muito tempo, porque veja só uma coisa, o fato das obras estarem sendo retomadas hoje é porque não houve, certamente, por parte do governo municipal, nenhum empenho junto à NTT, junto ao Ministério dos Transportes, para que isso pudesse andar. Infelizmente, ficou esse tempo todo parado e, graças a Deus, só agora, com a chegada do governo Lula, que, de fato, aliás, as obras chegaram. O deputado Alencar falou a mesma coisa, foi a volta do governo Lula que agilizou. Então, na verdade é o seguinte, essas coisas, Pedro, só acontece se você estiver lá pressionando, cutucando, cobrando. Quantas reuniões nós fizemos em Brasília na NTT, quantas reuniões no Ministério dos Transportes, até para ter as grandes obras estruturantes da cidade. Infelizmente, nós perdemos um tempão com esse governo do Guti nesse período. Falando em grandes obras, uma grande obra no seu governo foi o piscinão de Vila Galvão, que não tem funcionado. Por quê? Então, o piscinão, todo piscinão em qualquer local. Piscinão é um equipamento que é uma grande caixa d'água subterrânea, que ela capta a água da chuva para não deixar acumular, não deixar dar o problema da enchente. Só que depois, quando a chuva diminui, você tem que ir lá e ligar uma bomba para gradativamente você ir jogando essa água de volta para as galerias. Ela não escoa por gravidade. Não escoa por gravidade em lugar nenhum. Todo piscinão é desse jeito. O que tem acontecido muito e o pessoal da Vila Galvão tem cobrado e cobrado com razão, é que normalmente a bomba que deveria estar funcionando está sem manutenção, ou às vezes esquecem de ligar, já aconteceu isso, deu enchente porque esqueceram de ligar a bomba. Então, uns absurdos assim que não tem cabimento, viu, Pedro? Muita incompetência. Carla Cristina, boa noite, abraço, prefeito Almeida. O que o anterior escreveu? Almeida, o melhor prefeito de Guarulhos em pelo menos 30 anos, e posso provar. Um abraço a vocês dois. O Matias, Wilson Matias, obrigado pelo comentário. O Matias, Pedro, ele tem um acontecimento com o Matias que é bom a gente falar aqui. O Matias é um grande amigo, uma pessoa estudiosa, culto demais, inteligentíssimo. E uma vez eu fiz uma reunião numa casa de um amigo que tem uma piscina no meio, e a piscina estava com uma lona, né? E o Matias tinha tomado umas, e ele saiu andando e esqueceu que terminou a calçada ali, e saiu andando na piscina, e ele foi afundando e só ergueu a mão com o celular para cima. E os nossos amigos, ao invés de socorrer o pobre do Matias, começaram a tirar foto, filmar tudo. Aí o Matias brinca comigo que ele diz o seguinte: só ele e Jesus andaram sobre as águas, mas só ele tem foto. Moisés, né? Moisés. Não, o próprio Jesus andou sobre as águas, pô. Sério? Lógico, pô. Foi Moisés? Não, Moisés abriu o Mar Vermelho. Moisés tinha outros instrumentos para não enfrentar a água, entendeu? A Bíblia não é meu forte, viu? Obrigado pela correção. Boa noite, companheiro. Sucesso na entrevista. Almeida, Edmilson Neri. Foi do Sindicato Metalúrgico, né? Foi candidato a vice-prefeito do Walter Longo em 1988. Lembra? Lembro do Edmilson, com certeza. Agora, Pedro, o que muda uma cidade são grandes obras estruturantes, porque Guarulhos perdeu muito tempo durante muitos e muitos anos. Esses dias eu vi um vídeo do ex-prefeito Eloy Pietá, lá no Instituto Federal, falando da importância daquele instituto e que veio, de fato, na gestão dele. E eu posso citar, por exemplo, o Senai de Guarulhos, ali no Presidente Dutra, veio na minha gestão. A própria FATEC ali no Parque Secap, a FATEC pagou aluguel durante muitos anos aqui no centro de Guarulhos, num prédio totalmente inadequado e acanhado. Tem lá o SESC ali, próximo ao Secap também, uma obra importantíssima que teve gestão do poder público para ou cedir o terreno, negociando com eles para que de fato o equipamento viesse. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual grande equipamento público que veio para essa cidade nesses 7 anos de governo? Um retorno ali na Paulo Facini, né? É triste. Bom, eu vou contra-argumentar. O governo Guti disse que finalizou as suas obras paradas. Mas, Pedro, dar sequência em obras de um governante que saiu é mais do que obrigação. A pergunta é: o que você fez de novo? Entendi. Quais são os seus projetos?
O que aconteceu? Por exemplo, eu vi uma propaganda esses dias na televisão dizendo o seguinte, olha, Guarulhos está comemorando porque tem tantos mil alunos em período integral. Bom, eu não queria discutir só isso, eu queria discutir o seguinte, qual é o IDEB de Guarulhos? Atenção, Câmara Municipal, o IDEB de 2015, nós cumprimos a meta. A pergunta é, o IDEB ele é medido sempre nos anos ímpares. E o de 2017, como é que foi? Né? E o de 21, como é que vai ser? O que é o IDEB, Almeida? É o Índice de Desenvolvimento das Crianças. Por exemplo, em 2015, o governo estabelece uma meta lá que é o seguinte, a média escolar tinha que ser 5,6, não me lembro agora, mas algo assim. A avaliação. Avaliação das crianças. O nosso IDEB, naquele ano, foi 6. Então foi aprovado, a gente cumpriu a meta estabelecida pelo governo federal. Pelo que eu sei, Guarulhos não está cumprindo a meta do IDEB, gente. Isso é muito grave, porque significa que a gente está trabalhando um monte de crianças sem dar a qualificação necessária para a criança ter a aprendizagem necessária. É isso que a gente precisa discutir na cidade. O que eu discuto na minha época, o ensino era melhor, mas a hotelaria era muito pior. Eu não tinha merenda escolar, não tinha nada. Hoje em dia eu vejo o uniforme, vejo o ovo de Páscoa, mas não vejo qualidade de ensino. Sim, mas mesmo o uniforme, eu estava na casa de uma família agora há pouco que eles estão dizendo o seguinte, o uniforme que é para ser entregue no começo do ano chega no segundo semestre. Olha que absurdo. Se chegar. Se chegar, chega no segundo semestre. Essa é a realidade que nós temos hoje em Guarulhos, numa área que não há o que explicar. Não há justificativa, porque educação tem dinheiro. Sabe qual é o problema que aconteceu nesses anos todos? Quantos secretários de educação já teve no governo Guti? Os 4? Uns 5. De 5 para cima. Então, você veja só uma coisa. Se em 7 anos você troca 5 vezes de secretário, um não deu continuidade ao que o outro estava fazendo. E aí quem perde, sabe quem é? São as crianças, que perdem a possibilidade de aprender, quem perde é a rede municipal, porque acaba mudando a metodologia o tempo todo, com uma interferência política gigantesca. Então, Guarulhos, na questão da educação, nós estamos ficando muito para trás, estamos atrasados, né? Eu estava esses dias conversando com um amigo, você sabe que vai ter um novo ITA, né? O ITA, o Instituto Tecnológico, é um espaço disputadíssimo hoje em São José dos Campos. Da aeronáutica, né? Para a pessoa estudar lá, né? E nós vamos ter um novo ITA, sabe aonde? No Ceará, lá em Fortaleza. E sabe por que vai ter um novo ITA lá em Fortaleza? É o maior índice nacional, né? Porque 20% de quem passa no ITA aqui é do Ceará. Então, olha o motivo que está sendo... É o melhor ensino público do Brasil. Pois é, pô. Então, o que a gente devia discutir na educação é exatamente a qualidade, não é a quantidade simplesmente de alunos atendidos, é a qualidade do que nós estamos ensinando. Olha, sem tirar o mérito do Ceará, São Paulo é que deveria ter essa posição, né? Com certeza. Parabéns ao governo do Ceará, que realmente tem a melhor educação pública do Brasil. E vamos ser francos, se o índice de desenvolvimento educacional, a média é 5,6, você tem que, no mínimo, ultrapassar essa média, não pode ficar abaixo. E Guarulhos está ficando abaixo. O que vocês acham das UPAs precisarem de camas hospitalares e o prefeito colocar uma na sala dele para tirar foto? Felipe Passos Marzano. Bom, eu devo concluir que essa cama do prefeito é particular dele, né? Não, lógico, não é recurso público. Agora, não sei até que ponto isso era necessário, né? Pois é, muito jogo de marketing, né? Exatamente. Muito jogo de marketing. Na minha opinião, o prefeito Guti fez um teatro com esse acidente dele. Tentou faturar politicamente. Pedro, e sobre as privatizações nas unidades de saúde? Como o ex-prefeito está vendo? Boa pergunta, Leandro. Ô Pedro, eu já comentei da outra vez, eu acho que hoje em dia não cabe simplesmente você dizer que é contra a privatização num determinado setor. Eu acho que é até possível você privatizar, tem determinadas coisas que podem até funcionar melhor, mas quem tem que ter critério. O que não dá é para você pegar uma dessas entidades aí, como é que chama? Essas ONGs. Essas ONGs que vêm administrar o hospital,
para fazer uma experiência na cidade. Saúde é uma coisa muito séria, não dá para a gente brincar. E a saúde de Guarulhos hoje, nós estamos passando vergonha, porque coisas básicas, simples, que a cidade já teve no passado, nós perdemos. Aliás, eu quero comentar, Almeida e amigos, uma reportagem do G7 News identificou o seguinte: o programa Mais Médicos, que voltou, que a prefeitura, em vez de ter mais médicos, como o próprio nome diz, está trocando médico contratado por médico do programa federal. Então, aí não melhora nada. Aí não é mais, é igual. Aí é menos médico o programa de Guarulhos. O mais médico é o federal, o menos médico deve ser o do prefeito. Exatamente. É um absurdo isso, né? O programa federal fala literalmente mais médicos, para reforçar a rede pública. Exato. Eles estão trocando, estão pegando o governo federal e estão mandando embora os contratados. Não tem o menor sentido. Hoje a população sofre na fila para poder fazer um exame. A gente sabe que quando você consegue fazer um exame de prevenção e constata uma determinada doença no começo, o tratamento é muito mais simples, é muito mais rápido e pode salvar uma vida. Se você perde o prazo para poder fazer o exame, às vezes quando vai fazer já é tarde demais. Bom, Almeida, eu vou voltar à pergunta da pesquisa. O que seria a sua opinião sobre pesquisa agora? Olha, eu vi também essa pesquisa do Paraná Pesquisa. Eu acho que o cenário, como eu disse na última entrevista aqui, ele está totalmente indefinido. Nós não sabemos de fato quem vai ser candidato. Bom, o Eloy Pietá lidera a pesquisa hoje, mas ele vai ser o candidato do PT? Não sabemos. Porque tem uma disputa lá dentro. 3. Tem o Alencar, tem o Brinquinho e tem o Eloy. A gente não sabe exatamente como é que vai ser. Tantos outros candidatos que estão aí, que às vezes se lança candidato a prefeito mais para tentar ser vice de alguém ou coisa parecida. O que eu sei é o seguinte: o cenário que a máquina passa, a mensagem que o governo está passando é de uma divisão gigantesca lá no meio. Lá tem o xerife, tem a família americana e tem até Jesus. Quer dizer, até Jesus está brigado lá com o povo, né? Então você vê que quando a máquina não se entende e lança 3 candidatos, é porque tem espaço para muita coisa acontecer. Você falou de água, tem o surfista também. Pois é. Saudade do zelo que o prefeito Almeida tinha com a educação municipal. Infelizmente, hoje a educação está abandonada. Sabe que me deu um branco, Almeida? Quem era teu secretário de educação? Infelizmente, nós perdemos aí com a Moacir. Covid o nosso querido Moacir de Souza, que tinha, de fato, um planejamento detalhado que envolvia todo mundo na área da educação. Infelizmente, hoje isso já não acontece mais, até porque essa troca de secretário toda hora como troca de camisa, isso mata qualquer projeto de desenvolvimento numa secretaria. Isso foi só ele, né? Do seu governo foi só ele? Foi só ele. Desde o primeiro mandato? Desde o primeiro. Caramba. Você sairá candidato a prefeito? Quem é que perguntou a produção? O Marco Gonzalez. Marco, eu vou presidir aqui em Guarulhos o Solidariedade. A nossa meta é buscar uma candidatura a prefeito. Não chegamos a pensar nessa possibilidade, mas agora nosso objetivo principal é construir uma boa chapa de candidatos e candidatas para a Câmara Municipal. Obrigado, João Pedro Dias. Sua pergunta me lembrou uma pergunta que eu quero fazer. Porque a Proguarulhos foi fechada, ela realmente dava prejuízo. Almeida, eu por acaso, achei uma reportagem que a prefeitura fala que em 2017... encontrou um rombo na prefeitura de Guarulhos, 7,5 bilhões. E eu sempre perguntei, quem atestou esse número? Infelizmente aqui em Guarulhos, pela ausência, às vezes, até de uma mídia mais forte na cidade, de um grande canal de TV aberta na cidade, às vezes alguém conta uma coisinha e o outro vai reproduzindo para tentar criar uma narrativa. Mas isso é notícia oficial da prefeitura. Pois é. A questão é a seguinte, depende do ponto de vista que você olha as coisas. Vamos pegar o SAI. O SAI, por exemplo, a prefeitura alegou que a prefeitura tinha uma dívida de quase 2 bilhões com o SAI. Bom, primeiro que essa dívida que tinha com o SAI era uma dívida que vinha sendo contestada na justiça, não por mim. Desde a época do Neftales,
Essa dívida foi contestada por todos os prefeitos. Por quê? Porque ninguém reconhecia aquela dívida, porque a Sabesp não mostrava a planilha de custos que chegou àquele valor. Mandava conta. Mandava conta, né? Bom, todo mundo aqui sabe, quando chega uma conta de água na tua casa, você vai olhar lá o consumo que você teve e ali está detalhado o porquê daquele custo, né? A questão desde a captação da água, o custo operacional de tudo isso. E a Sabesp cobrava essa dívida de Guarulhos sem ter essa planilha apresentada. O que governos anteriores ao meu fizeram? Entraram na justiça. A justiça vinha tratando essa questão, Pedro, que passava ano, saía ano e não tinha uma definição. Até que chegou o prefeito Guti, que resolveu ir lá e reconhecer a dívida. E fez um acordo. E aí entregou o SAAI de bandeja para a Sabesp. Eu espero que a gente não tenha tanto problema, mas eu particularmente estou muito preocupado, principalmente com essa discussão que está acontecendo no Estado, de privatização da Sabesp. Privatizando a Sabesp, nós vamos ter um problema muito grave no Estado de São Paulo. A captação de água, ela tem que ter o controle público. A água não pode ser simplesmente uma fonte de renda, de lucro para alguém. Água é um bem necessário, ninguém consegue fabricar água. Nós temos que usar aquilo que a natureza oferece. E o que pode ocorrer também é as pessoas começarem a fazer poço artesiano, a revelia da legislação, que é outro perigo, porque aí você corre o risco de contaminar o lençol freático e criar uma dificuldade de um produto que poderia servir para muito mais gente no futuro. O Rio de Janeiro privatizou a companhia lá estadual de água, a conta subiu, praticamente dobrou. Pois é. Esse é um risco. Esse é um risco muito perigoso. Grande. Boa noite, Almeida, meu sempre prefeito. Quem é? Andréia Couto. Obrigado pela audiência, Andréia. Gosto do Jesus. O que vocês acham dele? Essa é a sua opinião. Felipe Passos Marzano, é isso? O Jesus, vice-prefeito, eu acho que ele está correto agora quando coloca o nome dele na disputa para a prefeitura. Eu acho que esse é um direito que todo mundo tem que fazer, todos aqueles que têm vontade de disputar um cargo para o executivo. E vai ser uma boa polêmica, vai ser uma boa disputa, porque eu quero ver como é que a máquina vai se dividir com esse mundaréu de candidato. Aliás, eu vou te falar uma coisa, viu, Pedro? Eu acho que esse jogo interessa muito ao prefeito Guti. Porque na eleição passada de deputado, o prefeito Guti também não fez esforço. A única coisa que ele queria era se o irmão dele fosse deputado. Como não deu certo com o irmão dele, ele jogou um pouco a toalha e deixou o barco correr. Minha opinião, ele lançou o nome do irmão Felipe só para empatar o jogo. Porque era para ninguém crescer. Depois retirou e deixou todo mundo se matar. Deixou todo mundo sem tempo. É isso. O surfista, se tivesse apoio desde o primeiro momento, teria sido eleito. O que o Guti não quer é criar liderança. Exato. É lógico. É sombra. Não, cara, o Felipe nunca foi candidato, era blefe. Falei só, quem o Almeida acha que estará da convenção do PT? Ótima pergunta, hein, Cássio Bolari? Não tenho bola de cristal. Mas você conhece o partido. Conheço um pouco. Sei como é que é enfrentar uma prévia no PT. Você ganhou duas, né? Eu acho o seguinte, se for seguir as normas estatutárias, vai ter prévia. Mas eu estou ouvindo alguns boatos aí, até porque o PT também, que eu imaginava, não é mais o PT de hoje. Então, não sei como é que o PT vai definir essa questão local de 3 candidatos aqui para disputa. Até me parece que até em São Paulo está dando algumas dificuldades, porque parcela de candidatos lá do PT não querem apoiar o Boulos, enfim. Mas é engraçado, em São Caetano, São Bernardo, o PT nacional já decidiu quem vai ser candidato. Pois é. Estranho, né? O partido em nível nacional está de olho nas grandes cidades paulistas. Que é um pouco a lógica mesmo do mundo da política. Os partidos hoje têm que se organizar e têm que ter um olhar especial para as grandes cidades mesmo. A Thaís Spuri conversou comigo hoje. Faltam vacinas no município. Fui vacinar meu filho e não tem vacina de HPV. Eu até te aconselhei, né? Vai para São Paulo, que aqui em Guarulhos não tem na rede. É horrível, né? Horrível. Concordo com o Pedro. Concorda no quê? Felipe Passos. De repente, estou falando tanta coisa aqui. Tem mais, produção?
Vamos lá atender os ouvintes aí. Bom, enquanto isso, peraí, acho que o Eloy é referência em Guarulhos. Ronaldo, né? O prefeito, ex-prefeito por 2 mandatos, né? Eu citei isso aqui na última Você falou da experiência dele, não pode ser desprezada. Não dá para ser desprezado de jeito nenhum. Uhum. Como é que é? Suas opiniões? Como é que é? Volta à produção. Prefeito Almeida, suas colocações são 100. Léo Venâncio, obrigado. Quem mais? Boa noite Almeida, obrigado. José Carlos da Silva pela audiência. Tem mais alguma coisa, produção? Da questão do irmão do Guti que pontuou. Ah, tá, obrigado. Não, minha opinião sempre foi essa. Primeiro dia que anunciaram o nome dele, eu falei, é blefe. É blefe. Você sabe que o Felipe tem uma história interessante? Quando o Guti assumiu a prefeitura, eu pensei, olha, em 2018 pode ser que o Felipe, o irmão do prefeito, seja candidato a deputado federal. Um pensamento lógico, né? O Felipe me mandou uma notificação extrajudicial. Você acredita nisso? Caramba! Eu falei, agora é candidato? É blefe. E a outra questão que eu acho que é importante os servidores principalmente ficarem atentos é esse período todo que não teve nem sequer a reposição da inflação. E o ano que vem já não vai ter, porque o prefeito vai alegar que é ano eleitoral e aí não pode dar. Quer dizer, esses anos todos não era eleitoral, ele não deu. Imagine num ano que a legislação... O ano que vem ele vai ficar triste. Justo agora que eu queria dar reajuste. Almeida, qual a sua opinião sobre o aumento dos vereadores e incorporação do 13º? Eu, Ivanildo Jabá. Incorporação do 13º? Que eles votaram um projeto na Câmara que vai ter 13º e vai ter um reajuste a partir de 2025. Não para os atuais vereadores. Para o futuro. Porque antigamente, você se lembra, você foi vereador também, era 75% do deputado estadual, automático. Sim. Acabaram com esse sistema. E agora o pessoal fica, principalmente já estamos em ano pré-eleitoral, o pessoal fica atacando, né? Eu penso o seguinte, eu acho que, eu não sei quanto é o salário de um vereador hoje. Uns 15 mil. Mas o salário de um vereador da segunda maior cidade do estado não pode ser menor que municípios aí que têm 200, 300 mil habitantes. O que a gente precisa é cobrar muito mais de quem se elege para a Câmara Municipal. É isso. Com tanto desmando, por exemplo, que está acontecendo hoje nessa cidade, a gente não vê, por parte da maioria dos vereadores, uma postura crítica a tudo que está acontecendo. Sabe que eu me lembro, Almeida, antigamente a pessoa queria ser secretário para virar vereador. Isso. Hoje em dia tem vereador que quer virar secretário. Quer virar secretário. Mudou, né? Pedro, sobre a sequência de empréstimo do prefeito Guti, boa pergunta. Então, na verdade, eu já tive a oportunidade de comentar também sobre isso. A maioria dos empréstimos que estão sendo feitos hoje são empréstimos, sabe para quê? Para fazer recap, para fazer essas coisas de uma aparência momentânea visando o período eleitoral. A questão é, você fazer empréstimo para as grandes obras estruturantes do município, isso me parece muito mais necessário. O próprio Trevo de Bom Sucesso deveria ter tido, por parte da administração, um empenho muito maior do que teve. Na verdade, eu passei lá hoje. As obras que estão lá são as obras que eu deixei, não teve nada de novo. O viaduto enterrado começou no teu governo também, né? Começou no meu governo. É um viaduto que também depende da concessionária Nova Dutra, que com certeza, com essa discussão que está sendo feita hoje, do alargamento das marginais da Dutra, né? Porque a Dutra também cometeu uns equívocos no passado, Sim. Porque a Dutra acabou com os acostamentos e transformou tudo em pista. E hoje está percebendo que precisa voltar a ter acostamento, principalmente para quem mora numa cidade como Guarulhos. Você deveria se deslocar na Via Dutra sem depender do eixo principal da rodovia. Que, aliás, é uma avenida federal em Guarulhos. Né? Exatamente. Tá certo. Almeida, sempre um prazer conversar com você. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Pedro. Agradeço aqui essa democracia que você coloca, porque você sempre ouve um lado e ouve o outro. E isso é muito importante na comunicação. Comunicação séria tem que ser dessa forma. Obrigado aí pela oportunidade. 18h59. Ponto final na edição de hoje e até a próxima edição do Radar.